Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434. Começando agora o ano de 2024, retomando os vídeos de Investor Day, inclusive, que fecharam aí no fim do ano. Tiveram alguns aí no meio do ano, eu vou pegar um, não sei se foi da Fleury ou se foi o outro que eu separei aqui pra gente falar. Mas hoje eu separei a Estapar, que é uma empresa que a gente nunca falou aqui no canal, tá? É uma empresa interessante, eu já olhei ela rapidamente e tal. É uma empresa de estacionamentos, não tem um grande diferencial competitivo, mas essas empresas também simples, se elas fizerem feijão com arroz, controlar os gastos operacionais, controlar a estrutura de capital, dívida, ativos, contas a receber, elas também podem dar um bom retorno, tá? E ela é líder nessa parte de estacionamentos, em shoppings e aeroportos, tá? Então a gente vai falar sobre o Investor Day retomando, as apresentações institucionais, que são bem mais completas. Em alguns casos a gente vai passar correndo um pouquinho mais rápido, tá? Para não ficar tão longo o vídeo. Se esse vídeo for útil para vocês, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse em nosso serviço de análise, tem um link na descrição do vídeo, que agora por enquanto está fechado as inscrições, mas tem um link também, eu acho que do grupo, do WhatsApp que a gente reabre, ou até da página, quando reabrir as inscrições, vão ter lá o link para vocês assinarem, quem tiver interesse, tá? Então vamos lá. Nossa, aqui é Investor Day. Deixa eu só ajeitar aqui, isso, meu rosto aqui, porque eu mexi aqui no OBS e ficou um pouco desconfigurado. Da Estapar, tá? Empresa de estacionamentos. Então vamos lá, sobre a Estapar. Então a Estapar tem estacionamento presente em várias vagas, Eles ganham com essa questão de vagas. Eles também têm questão de posto de combustível, vaga na rua também, lá em Gramado, por exemplo, para quem já foi. Eu não sei se é Estapar, tá? Mas você consegue pagar por maquininhas lá para estacionar. A polícia, o guarda municipal, se passar e você não tiver pago o estacionamento, você é multado. Diferente que aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você paga para os pessoalzinho da própria prefeitura, Mas acho que a tendência é isso ser cada vez mais terceirizado, tá? E a Estapar investe nisso. Tem uma parte aqui que eles não são presentes, E no norte e nordeste do país também. No nordeste tem até um pouquinho, mas no norte menos. Tem bastante funcionário, mas a gente vê que o número de funcionários para a quantidade de vagas gerenciadas é muito menor. Então eles conseguem acabar conseguindo aumentar a sua margem operacional em cima disso, tá? Tem a parte de sistemas digitais, aqueles totemzinhos para pagamentos, daí tudo dilui custo operacional, tá? A gente tem algumas operações na rua aqui no sul, que eu falei, não sei se é lá em Gramado, acredito que não, tá? Eu falei porque eu lembrei agora, Em Gramado tem lá até os totemzinhos na própria rua. Também dentro de estabelecimento a maior parte deles, tá? Aqui mostra um pouquinho, A maior presença deles são os shopping centers, 23%. Tem edifícios comerciais, Essas lajes corporativas, Esses fundos imobiliários, muitos deles devem ter inclusive parcerias, Porque não é o grosso deles. Deixa eu só reduzir aqui minha cabeça para caber certinho. Mas o que? Tem a parte de saúde também. Geralmente é meio que um misto, Saúde, edifícios comerciais, varejo tem um pouquinho, aeroportos também. Então vocês veem que essas empresas, ou esses estabelecimentos comerciais, empresariais, que o foco não é gerenciar vaga de estacionamento, até para diluir o risco de furto, de problemas lá com o veículo, eles acabam terceirizando para uma empresa que faz isso, tá? Eles são líderes disparados, tem até um competidor aqui que eu não sei qual é esse competidor, eles não botam aqui. Tá até perto, da Estapar, mas a Estapar tá bem lá em cima, e os outros players bem assim, diluídos ao longo do país, Aqui mostrando o market share por segmento, a gente vê que no shopping center ela é disparada, edifício comercial, saúde, aeroporto. Já tem 2 aeroportos aqui, não sei porquê. Tem uma concessão também, eles pegam essas concessões aqui Zona Sul de São Paulo, deve ser semelhante ao que eu falei em Gramado, Você paga lá para estacionar, eu não conheço São Paulo direito, tá? Eu já até fui, mas não conheço. Deve pagar, deve ter os totemzinhos, é terceirizado, ao invés de ter os guardas da prefeitura igual aqui no Rio, E aqui em outros, parece que eles são isolados, Quando é bem diluído aí, um segmento pulverizado. As avaliações aqui no geral, Bom lugar para trabalhar, empresas mais influentes. É uma empresa de histórico de tempo bastante longo, 42 anos. Um pouquinho de ESG, 51% do time mulheres. Tem equipe aí de rua, Os guardinhas próprios deles, não é guarda municipal. É até legal isso, Mas não influencia tanto nos números financeiros, no resultado que traz pra gente, seja do ponto de vista de dividendo, seja do ponto de vista de valorização e tal. É mais para a empresa se enquadrar em algum índice,
de repente conseguir aí uma atratividade de captação de recursos, enfim, mas não impacta tanto na nossa vida aí como investidor, tá? Eles têm, e inclusive alguns shoppings aqui no Rio, né, tem essas partes de recarga de carros elétricos, então a gente tem a parceria aí, ó, de Zelectric, né? Isso é interessante também, mas não sei se impacta muito, a gente vê que é mais no sul e no sudeste. Talvez no futuro começar, eu não sei nem se tem custo, tá, para o pessoal recarregar aqui. Eu sei que tem shopping da Multiplan também, não sei se a Multiplan tem alguma parceria com a Estapar, não me lembro de cabeça. Mas a tendência, isso aqui é da Nissan, né? Eles começarem a cobrar cada vez mais por essas torres, né, no futuro. Mas isso é longuíssimo prazo, até isso se consolidar aqui no Brasil, a parte de carro elétrico, sei lá, acho que vai demorar bastante. Tem alguns aplicativos aqui, a Zona Sul de São Paulo. Tem também com os carros de locação, né, Localiza, Uber, Movida, Unidas. Soluções para empresas, interessante. E os eletropostos, né? Na verdade, essas empresas devem pagar, né, para colocar lá essas torres de carga, não sei. Então, falando um pouquinho dos últimos ciclos da empresa, né? Esse daqui foi o ciclo anterior à Covid, 2017 até 1º trimestre de 2020, né? Então, eles pegaram aqui, fizeram alguns investimentos, bastante aquisição, né, de estacionamentos, de empresas que trabalham nesse segmento de vagas, né? Concessões públicas, o pessoal ganhou licitação também. Eles ganharam concessão aqui, a Zona Sul de São Paulo, 15 anos. E fizeram IPO em 2020. Então, eles estavam investindo bastante antes do IPO, antes da Covid, né? E provavelmente deve ter sido bem impactado. E aqui durante a pandemia eles seguraram um pouquinho de caixa, fizeram algumas renegociações, contas a pagar, contas a receber, estrutura de dívida, né? Custos de processo, reduziu bastante os custos operacionais, até por conta dessa questão de home office. E algumas aquisições estratégicas, essas elétricas parece que é aquisição deles mesmo, tá? E agora em 2022 em diante, até agora 2024, provavelmente, com a queda de Selic, eles estão vendo aí que está tendo uma retomada maior de veículos. Eles querem crescer mais, né? Porque como vai ter uma retomada maior, vai ter um maior fluxo de dinheiro para eles, tanto orgânico, mas eles também querem fazer algumas aquisições, igual eles estavam fazendo. Tudo isso gerenciando sua dívida, né? Com liability, passivos, né? Reduzindo o custo da dívida com taxa Selic mais baixa, né? Melhorar margens, redução da alavancagem financeira. Eu acho, assim, que é uma empresa que não tem um dinamismo, a gente não vê um diferencial tão grande, disruptivo, né, de tecnologia e tal, mas é uma empresa que parece que vem fazendo um trabalho interessante, tá? E é mais uma empresa que a gente não analisou dessa leva de IPO, tá? Vamos um pouquinho no modelo de negócio deles, off-street, né? Então, contratos aí focados em clientes específicos e corporativos, né? B2B, B2C, off-street. Então tem alguns contratos aqui específicos, são as concessões, contratos de longo prazo, alugados, administrados. A margem bruta deles, por esses segmentos aqui, as propriedades que são próprias tem 50%, que são alugadas e administradas, a gente vê que a margem é um pouquinho menor. As concessões, a margem já é um pouquinho maior e tal, mas as propriedades não são deles e tal, então a gente tem que fazer um capex um pouquinho maior para tentar melhorar essa margem e tal. Então a gente vê que o capex vai aumentando na medida que eles têm contratos ou ativos de bem mais durável, né? Com propriedade própria, ou contratos de longuíssimos prazos, né? Tem margem bem maior. Então a gente tem aqui o contrato de gestão de estacionamento de prazo de 5 a 30 anos, né? Quanto maior o capex, mas também bem maior a rentabilidade, né? Então eles têm aqui um risco de crédito controlado, falando que é sênior, né? Sênior é a qualidade do crédito, semelhante àquelas notas de rating, AA, AAA, 620 estacionamentos, principais lugares aí de tráfego, relacionamento com grandes clientes, parcerias estratégicas, enfim. Então algumas parcerias estratégicas aí que eles têm, com esses clientes aí e tal, veloz, sem parar, daí quando tu vai entrar no estacionamento, então isso daqui ganha um pouquinho de eficiência, né, na entrada, na saída, um pagamento controlado de uma maneira digital, né, do pessoal o tempo que está lá. Tem alguns outros clientes aí na parte de saúde, deve ser laboratórios aí que tem vagas gerenciadas por eles, né, DASA, né, Rede Dose, hospitais deles, Unimed, enfim. Por isso que tem uma participação grande na questão da saúde, né. Eu não sabia, né, que esses estabelecimentos em geral ao longo do país terceirizavam também para uma Estapar da vida. Eu pensei que eles tinham estacionamentos próprios, é até curioso isso.
É porque deve ter um estacionamento da Estapar próximo a esses estabelecimentos, provavelmente, né? Aeroporto, sim, né? A gente já sabe disso. Enfim. E on-street, na verdade off-street seria os estacionamentos, né? Eu tinha confundido lá. On-street que é no meio da rua, né? Até o nome já diz. Então eles têm concessões aí com municípios, é o que eu falei, lá em São Paulo a gente viu, na Zona Sul de São Paulo. No Rio de Janeiro não é. A gente vê que o Rio de Janeiro é muito atrasado em tudo, né? Rotatividade de vagas, soluções Estapar, desenvolvimento promove o desenvolvimento do mercado local, lucratividade Estapar por meio da produtividade na prestação de serviços públicos. Aí tem aplicativozinho. Até para o município seria mais fácil controlar, né? Ter um contrato aí, receber um dinheiro, né? Então as vagas aqui no meio da rua, né? 22 zonas azuis, que eles chamam de zonas azuis, é isso? Operação On Street. É bem pequenininho. E isso daqui é uma avenida de crescimento muito interessante, porque a gente vê que a Estapar não é tão grande. E a tendência é os municípios começarem a terceirizar isso, porque não tem mão de obra, eles não querem fazer concurso para contratar, sei lá, 500 mil guardas municipais, não sei se é a guarda municipal que diz em todas as regiões do país, para gerenciar essas vagas. A eficiência também, aqueles bilhetinhos físicos, aqui no Rio de Janeiro, bilhetinho, às vezes o guarda te dá um bilhetinho e embolsa o dinheiro para ele, nem sei como é que funciona isso, tem muita falcatrua, né? No Rio de Janeiro principalmente. Então, a tendência, se os municípios querem ser mais eficientes, até arrecadar mais, é terceirizar isso, tá? E é uma forma de arrecadação antecipada, né? Porque eles dão um lance, né, para receber essa concessão, né? É um leilão. Então aqui eles têm 50 milhões de habitantes atendidos, bastante. Mas o prazo ainda não é tão grande, nem a quantidade, né? A primeira concessão foi em Araras, São Paulo. Curioso, né? Aqui mostrando, né, os aplicativos, estudo de caso Zona Azul de São Paulo, bastante vaga administrada. Tem veículos deles próprios para apoio à fiscalização. Né? Então 595 milhões a outorga. Até pro cliente, né, pra gente, é bem melhor pagar por um aplicativozinho ou pagar num totemzinho desse do que ficar esperando um guardinha qualquer. Parking digital, o que seria isso? Então eles veem aí o potencial. Autotech brasileira. Essa parte aí de carregamento, né? Carregamento de carro, conectar. Então tem espaço aqui para crescer a parte de B2B, para clientes, pessoas. B2B eu acho que seria mais municípios, né? Pessoa física seria mais esse B2C, que está dentro de aeroporto, shopping e tal. E o B2B aí deve ser essas concessões aí para municípios. Então tem um mercado endereçável bem grande. Né? E o B2B para alcançar esse B2C, talvez. Assim, não na mesma proporção, mas tem um potencial aí para crescer, talvez. Tá? Falar um pouquinho do parte de digitalização, serviços digitais. ZU mais a plataforma digital Estapar. Então tu faz todo o licenciamento pelo carro, pelo sistema. Como é que é isso? Estratégia de meio de pagamento. Meio de pagamento de usuários, multas, gerenciamento de PVA. Diferente, né? Porque você consegue gerenciar teu carro através da plataforma. Deve ser com essas parcerias aí, né? Em determinados estabelecimentos, tu faz tudo pela plataforma da Estapar. Então a gente vê que o volume transacionado não é o que entra para a Estapar, tá? É o volume de dinheiro aqui que foi para pagar multa, pagar IPVA, fazer licenciamento, né? Crescendo cada vez mais, né? Acho que a pandemia deu um boom para 2021, agora 2022, 2023. Isso daqui, consequentemente, é uma taxazinha que a Estapar deve ganhar, né? A gente vê que está crescendo. Então é mais uma avenida de crescimento aí. Na verdade é um aplicativo aí, né, que eles desenvolveram, não é necessariamente vinculado aos estacionamentos, tá? Essas fusões e aquisições é uma marca complementar, então eles saíram um pouquinho desse foco aí de estacionamento para um aplicativo aí para veículos, né? Então aqui é aplicativo para motoristas, usuários cadastrados, usuários mensais. Tu faz o pagamento da Estapar, faz uma reserva de vaga, de repente seguro, pagamento. Na verdade tu cadastra teu veículo lá e você consegue ter uma visão, como é que eu vou dizer, global, holística, né, sobre todos os estacionamentos de Estapar. De repente tu consegue ver onde tem Estapar aqui no Rio de Janeiro, onde tem Estapar aqui em São Paulo para a região que eu tô indo. Tô indo para Copacabana, onde tem Estapar, né? Então você consegue ter o gerenciamento também do teu veículo, não só das vagas, né?
A questão de tag, né, que você cadastra lá do teu veículo. Até abastecimento, né? Estou mostrando aqui que são complementares, né? Alguns produtos aqui do aplicativo deles, desse Zu e Estapar, né? Produtos digitais, meio de pagamento digital, data mining, né? Então, gerência dos dados, eles conseguem ter uma gestão por onde o veículo passa, né? O que ele está pagando mais, de repente para dar umas recomendações no futuro, né? Porque tem Business Intelligence XP. Mais o que? Então, novas receitas, né? Cross-sell, upsell, de repente fazer recomendações aí. Nada demais aqui, mas é só pra gente entender. Interessante, tá? Esse aplicativo deles. Ó, cálculo de pedágio. Eletromobilidade, tá? Oportunidade de expansão. Maior rede de recarga para veículos elétricos do Brasil. Isso daqui eu acho que é longuíssimo prazo, tá? Mas já tem uma presença em 51 cidades, 700 carregadores, não é pouco. Ó, de veículos elétricos, mercado de veículos elétricos em 2030 está previsto 6,5 milhões, não é pequenininho, né? E tem híbridos também, né? Então aqui, ó, a gente tem uma base para crescer um mercado endereçável bem grande. E eles já estão em liderança, né, nessa parte. Ó, ainda tem aqui a parte, ó, Z Electric Home. Parece até com a Tesla, né? Mal comparando. Tesla que tem essas coisas, recarrega em casa, recarrega na cidade, recarrega rápido. Geram receita através da venda de eletricidade, então tem um pagamento lá, né? Tem algumas presenças aqui em hotéis, arenas, shoppings, hospitais, ambiente corporativo e aeroporto. Então você pode fazer a locação aí desses aparelhos, né? Tem vários tipos de aparelho, cada aparelho deve ter uma taxa um pouquinho maior, a potência, ó, também é maior. Que são empresas que tem parceria, né? Empresa de seguro, HDI, Movida, local de carro, Volvo, né? Bem interessante, né? Membership. Então tem benefícios aqui, ó. De repente você consegue ter um desconto aqui na HDI, desconto de voo e tal, locação de veículo. E eles continuam expandindo, tá? Então tem algumas avenidas de crescimento interessantes, né? Que a gente viu ali. Mercado endereçável de veículos elétricos, né? A parte aí do aplicativo, a parte de concessões. Tá bem pequenininho ainda, esses hubs. Dentro do Shopping 99, parceria com a Nissan, parceria aqui, Mercado Livre. Agora o aplicativo também indica. Então esse é o cross-sell, né? Venda cruzada. O aplicativo indica uma coisa, a parceria indica outra, enfim. Vai ganhando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aqui é a receita da empresa trimestral. Até interessante comprar trimestral. A gente vê que a empresa vem andando assim, crescendo. Em alguns momentos tem uma quedinha, quarto de 2019. Aí primeiro trimestre parece que é menorzinho mesmo. Aí 2020 ficou completamente descasado, né? Teve esse problema todo. Começou a retomar em 2021. Aí primeiro trimestre sempre vem um pouquinho mais fraco. Mas agora em 2022, né, 2022, 2023, né, que o patamar passou 2019, né? Então a empresa começou a melhorar um pouquinho agora, né? Essa parte de 2020, 2021 afetou bastante a rentabilidade e o crescimento da empresa. Aqui anual, né, a gente vê que o Covid pressionou bastante. 2022 que a empresa foi se recuperar um pouquinho, e agora 2023. A gente vê que é uma empresa de crescimento assim devagarinho, lento ao longo do tempo, mas é uma empresa interessante, tá? Com algumas avenidas de crescimento. É o número de transações, plataforma digital, isso aqui tende a crescer cada vez mais com esse aplicativo, né? Aí eles ganham um pouquinho de receita. Também tem de carros aí conectados. Margem operacional a gente vê que melhorou bastante agora em 2023, passando em 2019, tá? 19,6%. Só no segundo tri foi passar, né? Aqui também nos últimos 12 meses, no segundo tri, superou aqui 2019, mas a gente vê que ainda não é um crescimento tão robusto. É uma empresa de margens mais apertadas, tá bom? Porque tem gasto operacional. Poderia ter uma margem um pouquinho maior, né? Porque a gente vê que é muito digital,
né? Mas tem um quadro de funcionários aí que tem que ficar na rua, tem alguns ativos, né? A gente vê até que veículo. E a gente vê que a empresa dava um prejuízo assim já desde 2019, prejuízo contábil, né, trimestral, e 2023, né, começando a dar uma inflexão, uma melhora bem maior frente aos outros anos. Mas 2019 também estava mais ou menos no mesmo patamar, tá? Segundo trimestre de 2019. Então, não sei se ainda é virada de chave, se tem que esperar mais um pouquinho. Aqui anual também, a gente vê que o prejuízo contábil ainda bem superior a 2019. Né? De repente ainda está sendo afetado por conta de juros, né? O Selic ainda alto. Aqui fala um pouquinho da dívida, né? A dívida deles, 730, bem fora de escala, né? Essa dívida aqui, 732 milhões, dívida líquida. Custo da dívida aqui mais CDI, não é tão grande, tá? CDI mais 2,89. Dívida curta. Tem um caixa aqui para curto prazo, 300 milhões. O que não me agradou muito é que a empresa vem dando esse prejuízo já há um bom tempo, né? E 2023 ainda não melhorou em relação a 2019. Então eu acho que a empresa ainda não está madura o suficiente para a gente investir, tá? Mas é um case interessante para a gente ir acompanhando. E a dívida dela também é altinha, né? A gente vê que a empresa investe bastante, apesar de o custo da dívida nem ser tão alto, mas deve estar pesando bastante no resultado financeiro. Por isso que esse prejuízo contábil aqui ficou bem superior a 2019, tá? Senão de repente teria sido até um lucrozinho. Então, falar um pouquinho da alocação do capital. Então, eles investem bastante em propriedades, em aluguéis, né, que foi em 2019. Parece que aumentou bastante, né, esses aluguéis aqui, administração de imóveis de outras empresas. Concessões ainda bem pequenas, né, fora da rua, na rua um pouquinho maior. E alguns contratos de longo prazo. Essa estrutura aqui de crescimento ainda não está tão agradável, né? O ideal seria ter mais concessões aqui, mais contratos de longo prazo, né? Menos propriedades, talvez esse número de propriedades ok, tal. Mas eles parece que não mexeram muito nesse mix, só o número aqui de unidades alugadas administradas. A empresa teve até um retorno aqui, tá? No ano, retorno bem grande, 188%. Curioso, tá? Nem acho que o resultado deles não é tão bom assim para estar subindo assim. Acho que o resultado, pelo contrário, ainda é ruim. Mas é porque desde o IPO a empresa estava sofrendo bastante contra a pandemia. E agora com a retomada, a abertura de tudo, o mercado criou uma expectativa em cima. A gente vê que o número de acionistas é pouquinho, tá? Mais acionário. Então essa foi a Estapar, tá, pessoal? É uma empresa interessante para a gente ficar de olho, né? A gente está sempre aprendendo aqui sobre empresas novas. Mas ainda não acho que é o momento de investir nela, apesar de ter dado esse salto. Provavelmente o mercado criando uma expectativa muito grande em cima dela, por conta dessa reabertura econômica, fim de Covid, né? Tudo isso impacta, pode impactar positivamente, mas ainda o resultado financeiro pesando bastante nela. A empresa ainda tem um mix aí de contratos que não me agrada tanto, mas tem algumas avenidas de crescimento, tá? De repente, ao longo desse ano, ou 2026, 2025, né? A gente pode começar a ver uma vantagem competitiva maior da Estapar, tá? Na estrutura de capital, na estrutura de produtos. Pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.